Seja bem-vindo a mais um programa Reviva. Se você é preocupado com a sua igreja local, se você tem paixão pela igreja local, esse é o seu ambiente, esse é o seu espaço de reflexão sobre aspectos importantes da vida prática da igreja local. Vai aí convidando seus amigos, convidando outros líderes, pessoas que têm essa mesma paixão. Convide o seu pastor. Se você é o pastor, também convide aí a sua liderança para juntos participarmos dessa reflexão. Nós estamos chegando no último episódio desta série Por que Revitalizar? E hoje a gente vai falar sobre a questão da importância de um processo simples e claro de discipulado. E a gente se encontra daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta pela última vez. E aí os irmãos lá estão falando, com o Silvio, pastor Felipe, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Júnior. Bom estar aqui no nosso último programa dessa série. Felipe, desde já digo que foi um prazer os papos com vocês e eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom também. Amém. Um abraço ao pessoal de casa. Amém. Pastor Júnior, pastor Silvio, irmãos e irmãs, é uma alegria, né? A gente, graças a Deus, nesse mês aí construiu uma reflexão, né? E a nossa oração é que essa reflexão esteja abençoando os nossos irmãos. Se você não acompanhou os demais programas, eu convido você aí a acessar, né? A conhecer o conteúdo e que Deus nos abençoe falando hoje sobre discipulado, né? A importância disso para a missão, enfim. Prazer, bom demais estar aqui de novo. Muito bem, se a gente continuar na mesma forma como viemos até aqui, fazendo aquela lembrança da adolescência, a percepção de discipulado de muitos de nós, e eu acho que as nossas experiências foram muito parecidas, né? Sempre foi direcionada para o batismo. Batizou, você passa a ser considerado alguém que conhece todas as coisas ou que deveria conhecer, e não há, na sequência, uma preocupação mais intensa no processo de discipulado de um ponto de vista programático da igreja local. Aonde isso acontece? Nas escolas bíblicas. Salvo engano ou diferenças culturais, nós temos ano a ano, né, uma menor adesão aos processos de escola bíblica. Esse é um problema e a gente precisa tratar disso, não é nesse programa, né? Mas, enfim, eu acho que, olhando para mim, né? Eu fui lá discipulado na classe batismal, ali eu aprendi o doutrinal, e eu, particularmente, sempre tive um gosto muito excessivo pela leitura bíblica e de outros materiais, e aí eu busquei o meu próprio desenvolvimento. Deus foi me levando por diversos caminhos. Mas aquelas pessoas que talvez não tenham essa mesma facilidade, ela passa a navegar abaixo do radar dentro da igreja local. E ela vai ficar ali sem um cuidado, um olhar mais atento ao amadurecimento cristão daquela pessoa, se ela decidir não fazer. Ela não é incentivada a isso. É a vivência de vocês? Lá atrás, assim, perto da minha época? Exatamente, a mesma, um pouco mais recente, né? Vocês gostam de reafirmar isso, né? Tem que lembrar em todos os programas, né? Não podia deixar hoje. Mas é exatamente a mesma. No meu caso, eu recebi uma educação formal, bíblica, boa em casa, a partir do meu pai. Ele sempre teve esse cuidado de sentar, estudava lição bíblica, né, em casa, sabe? E compartilhava conteúdos, histórias, fazia a gente memorizar narrativas ali do Gênesis, Noé, aquela coisa toda. Então isso vai dando uma bagagem que valorizava a instrução e tal. Mas o discipulado, basicamente, assim, no meu histórico, não só pessoal quanto na minha vivência, parece que sempre focou mais na questão do conteúdo, do conhecimento. E talvez poderia explorar mais a experiência, a vivência, né? Não só aprender as coisas a respeito de Deus, mas o relacionamento,
o caminhar com ele. E também mais assim, a classe, né? Tá na sala de aula ali, mais resumido apenas a esse intervalo de tempo, né? E aí, meu Eu amigo? tenho dito, nos últimos programas eu disse isso também, né? Que a minha experiência nesses temas, ela tem sido progressiva, né? Porque, de fato, a nossa percepção do discipulado há um tempo atrás era uma percepção muito conteudista, né? Então, assim, quanto mais conteúdo eu absorvo aqui, conheço, então mais discípulo eu me torno, né? Então, a gente cresce com essa ideia, né? O Júnior comentou aqui que para que você fosse apto ao batismo, você teria que professar todos os pontos de uma forma muito mais elaborada e tal. E eu não estou dizendo que isso é ruim, que não deva ser assim atualmente. Estou dizendo que era uma prática comum, né? Era uma insistência. Eu me lembro que os jovens da nossa época, assim, o pessoal ficava anos na classe batismal. Pra conseguir sair. Porque, assim, não conseguia passar todas as lições. Não passava de ano. Não passava de fase. Então, assim, é uma realidade que, de fato, fez parte da nossa reflexão sobre discipulado, mas Deus, pela graça dele, vai expandindo a nossa mente. E eu acho que essa é uma questão muito interessante, Pastor Júnior e Pastor Silvio. Até para que os irmãos pensem também, né? Assim, eu não posso ser o mesmo cristão de 10 anos atrás, sabe? Se não há nada do ponto de vista da compreensão do evangelho, do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, que foi aperfeiçoado, eu não estou usando a expressão mudado, né? Não é que a gente mudou de opinião, mas aperfeiçoou no sentido de, poxa, agora eu compreendo isso com mais clareza. Alguma coisa tem de errado, porque o evangelho, ele promove esse crescimento na gente, sabe? Esse desenvolvimento. Olha pro próprio evangelho. Pega o Pedro, quando ele conheceu Jesus, pega o Pedro quando ele morreu por Jesus. Pega o Paulo quando ele conheceu Jesus e pega o Paulo quando ele morreu por Jesus. Então, assim, é natural que haja um desenvolvimento. Então, é sobre isso que a gente está falando, na verdade, né? Esse desenvolvimento é um crescimento espiritual, tem a ver com o discipulado. Então, a minha percepção atual do discipulado, ela envolve questões não apenas conteudistas, de um critério específico que você precisa saber, mas tem outras questões que a gente vai falar aqui, vai conversar, que eu acho que vai ampliar essa nossa percepção sobre o que é ser um discípulo de Jesus e o que é fazer discípulo. Por isso que eu penso que a igreja local ela precisa ter uma atenção e um olhar mais atento a isso. Porque ela não é só conteudista, ela envolve vida. O discipulado ele é mais amplo do que só a escola bíblica ou do que só um conteúdo que a pessoa aprende. Na verdade, se a gente for olhar para a Bíblia, eu queria a ajuda de vocês. A gente citou na semana passada, né? O ID, né? E trazendo aquele conceito que eu acho que muitos de nós já adquirimos, né? Que o verbo ali é no gerúndio, né? É do indo, enquanto vão, né? Naquele grande mandamento do Novo Testamento, a gente chama ele de grande comissão, né? Que Jesus deixou, a grande ordem ali, ou a única ordem do ponto de vista imperativa, é fazer discípulos. E fazer discípulos, então, envolve enquanto ir, né? Então você vai. Então há aqui um aspecto tanto da intencionalidade de ir quanto da convivência. Andar junto. Um discípulo anda junto, né? Ele convive com o seu mestre. Batizar pessoas que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então parece que o batismo na grande comissão está posicionado num ponto em que você não tem uma pessoa madura na fé, mas você tem uma nova criatura que assumiu um compromisso com Jesus. E aí o texto diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas. Então o discipular, o fazer discípulos envolve do ir ao ensinar todas as coisas. Nesse meio aqui está o batismo e há o processo de convivência que vai acontecendo de pessoas mais maduras na fé com pessoas menos maduras na fé e que todos vão amadurecendo. É essa a percepção de vocês, biblicamente falando, do processo do discipulado? Eu acho que é exatamente essa. A ideia de um processo
que não termina com o batismo, né? Eu acho que esse é o mais importante da gente destacar para os nossos irmãos, né? E amigos. Eu penso que é isso aí. Que talvez no modo mais tradicional, como a gente vem praticando, então a gente quer batizar a pessoa, então parece que você precisa passar a doutrina para que ela se batize, né? E como se fosse só cumprir uma etapa ou cumprir um protocolo, né? Então vai além disso, né? De cumprir um protocolo, né? É realmente dar a ela uma percepção de Deus, da realidade de Deus, do reino de Deus, ensiná-la a andar com Deus, a formar outros discípulos também, né? Quando eu vou começar, por exemplo, um estudo bíblico, um processo de discipulado, eu sempre procuro falar para a pessoa assim, a gente está começando isso hoje, mas eu quero que em algum momento você vai fazer isso com outra pessoa. Que legal. Né? Plantar essa perspectiva, né? Só fica bom, na verdade, quando a gente tem condições de transmitir, de compartilhar com outros, né? Acho que esse é o caminho mesmo, vai para além do batismo, né? Ele continua, né? Eu tenho falado até em outros momentos sobre o discipulado ministerial, no sentido também de preparar pessoas para as funções, os ministérios, né? Às vezes a gente acaba dando funções para a pessoa na dinâmica da igreja, na dinâmica litúrgica, e de repente a gente não prepara devidamente ela. Uhum. Aí às vezes você tem líderes, pessoas que não exercem bem a função, estão lá, se você mexe, você cria caso, né? Cria contenda. Então é importante pensar o discipulado não somente no batismo, mas que vá para além do batismo, que ensina a pessoa também a como servir no reino, né? Na prática, queria ouvir um pouco vocês, assim, na prática do que você viveu e vivencia na Igreja de Santana e na Igreja de Londrina, essa prática do discipulado, essa clareza, né? Então a pessoa se aproximou, passou os 8 minutos, participou de algumas séries, ouviu a pregação da mensagem, se conectou, quer se conectar a Jesus, só que aí ela vai ver lá na Igreja de Santana qual é esse trilho, qual é essa caminhada do discipulado que vocês construíram ali. Legal. Antes de falar da Igreja de Santana, deixa eu só fazer um apontamento que eu acho que é importante para o todo da nossa reflexão, né? É importante que se diga que a gente está olhando para o discipulado pelo menos de 2 formas, né? Dessa forma mais orgânica, que é uma forma bíblica, que a gente entende que o discipulado não se limita a um processo, mas ele é uma caminhada, né? Perdão, não se limita a um programa, né? Mas é um processo. Sim, ele não se limita a um programa, é uma jornada, uma caminhada que as pessoas desenvolvem umas com as outras enquanto discípulos de Jesus. Então esse é um aspecto que a gente tem olhado aqui na nossa fala, né? E tem um aspecto que é um aspecto do ponto de vista de liderança que propõe um caminho que tem a ver com esse nosso programa de discipulado, que tem aspectos teóricos, que tem uma jornada que a pessoa precisa percorrer, né? Então, eu acho que é importante distinguir isso. Do ponto de vista dessa percepção mais na liderança, né? Que é importante a gente dar uma diretriz, um norte para as pessoas. Na nossa igreja em Santana, na experiência que a gente teve de propor, né? Implantar lá um processo de discipulado na igreja, foi uma experiência marcante, histórica. Porque assim, como todo pastor, a experiência que, eu não sei se para vocês é assim, né? Mas foi assim na minha experiência, mas já ouvi outros amigos dizerem também. Chega a determinado ponto da nossa vida ministerial que a gente meio que não sabe muito o que fazer, pelo menos comigo foi assim. A gente já tinha feito muitas séries, a gente já tinha feito programas especiais e tal, e parece que estava faltando alguma coisa, só que a gente não conseguia entender e colocar em prática o que era. Até que Deus nos deu a graça de fazer essa leitura. A gente precisa ter um processo de discipulado nessa igreja. E aí a gente conseguiu, pela graça de Deus, implantar aquilo que hoje a igreja tem como um trilho do discipulado, né, na Igreja de Santana. Então, assim, lá na nossa realidade, a pessoa se aproximava da igreja, tinha aquele ambiente de conexão, e a gente direcionava ela para aquilo que nós chamamos de fase 1 do discipulado lá em Santana, que era uma sala, uma classe onde a proposta de ensino daquela classe era conhecer a Jesus. Então a gente ministrava acerca da pessoa de Cristo, sobre o Evangelho de Cristo, sobre o que Cristo fez, a obra de Jesus. E aí
em cada uma dessas fases, eu vou ficar aqui só nessa primeira, né, para que a gente não tome todo o tempo do programa, mas assim, nessa primeira fase, a pessoa tinha que tomar uma decisão. Então, cada fase lá no nosso contexto envolvia uma decisão. Então, assim, eu só posso para a próxima fase se eu tomar essa decisão, porque se eu não tomar essa decisão, as outras fases não fazem sentido para mim. E aí eu chamo a atenção, uma provocação também, porque a gente gosta de arrogar para a gente essa expressão que somos uma igreja bíblica, né? E aí quando a gente olha para esse texto que você leu e falou pausadamente, a gente às vezes fica espantado com algumas pessoas que acham, às vezes, um processo de discipulado onde você desafia a pessoa declarar publicamente que ela é um discípulo de Jesus por meio do batismo, as pessoas se espantam. Mas como assim já? Porque o texto bíblico diz assim, ó, vocês vão, não é isso que o texto diz? Vão e preguem. Prega o evangelho. Prega o evangelho. E batiza. Se a pessoa creu no evangelho, o que você faz? Batiza. Você batiza a pessoa. E depois que a pessoa foi batizada, você esquece ela? Você deixa ela se virar? Não, você ensina. Então, o processo de discipulado que a gente propôs na igreja, ele tinha esse aspecto. A gente desafiava a pessoa a ter um compromisso com Jesus e a entender que Jesus era o Senhor da vida dela. Então, quando ela tomava essa decisão, a gente caminhava com ela para as próximas fases, que envolvia os outros temas, né? Mas, assim, isso fez toda a diferença na nossa dinâmica de alcance. Porque, assim, não fez só bem para as pessoas que visitavam a gente, mas para a própria igreja. Porque a igreja ficou claro, assim, quando uma pessoa chegava nova na igreja, os irmãos, os diáconos ali, o pessoal da recepção já sabia para onde que ela tinha que ir. Ela tinha que ir para a fase 1 do discipulado, ela estava na fase 1 e tal. Então, isso acaba gerando uma clareza para a igreja, né? Então, eu acho que, assim, que é fundamental, Júnior, lá na nossa realidade, isso teve um impacto significativo no alcance de pessoas. Não é o momento aqui, não é também esse nosso tema, mas assim, a gente conseguiu batizar muitas pessoas por meio desse processo de discipulado. Muitas pessoas. Graças a Deus. Teve ano lá que a gente conseguiu, salvo engano, batizar 23 pessoas. Para aqueles que conhecem a Igreja de Santana, isso é um número significativo para a nossa realidade, porque não é uma igreja tão grande, né? Então, teve ano, por exemplo, que eu costumo gravar na mente, né? 2016 nós batizamos 2, 2017 nós batizamos 4, 2018 nós batizamos 8, 2019 nós batizamos 13 e 2019 acho que... Parecido com aquela progressão, comparação do evangelista e do discipulador, né? Então, assim, parece assim que Deus, de alguma forma, foi dando essa clareza foi gerando um desenvolvimento na igreja. Mas, assim, natural. Eu falo hoje por números, mas na época a gente nem percebia. As pessoas vinham, decidiam, a gente batizava e fazia ela correr o trilho discipulado. Então, assim, fez toda a diferença. Deu uma clareza, deu um norte pra gente e ajudou a gente, enquanto igreja local, a entender isso que está escrito aqui no texto de Marcos, que é importante a igreja propor para as pessoas um caminho, né? E aí a gente vai falar mais aqui, mas a ideia é essa, que o discipulado não termina com o batismo. Sim. Entendeu? E aí a gente trouxe essa consciência para a igreja. Aqui é um passo que essa pessoa está dando, dentre tantos outros que ela vai dar para a glória de Deus na caminhada dela, até ela conseguir fazer isso com outra pessoa e outra pessoa para a glória de Deus. Isso vai contagiando a igreja. Vai contagiando a igreja. Muito bem. Como é que é a tua experiência lá? Muito na linha do que a gente conversou alguns programas atrás, da questão relacionada com o pequeno grupo, né? Tá. Então, uma vez que a pessoa chega, o pequeno grupo serve como esse ambiente de integração e de início desse processo discipulado, no sentido que ele começa a caminhar com o povo de Deus, ele começa a aplicar as verdades do evangelho na vida, e aí, paralelamente a isso, a gente começa a introduzir o trilho do discipulado. Então, a pessoa ela continua integrada ao pequeno grupo, mas a gente está trabalhando nesse momento o trilho do discipulado mais no 1 a 1 mesmo, né? Um discipulado um pouco mais pessoal, não no formato de classe. É um processo que, para nós ainda, ele precisa de mais elaboração, de mais clareza e um processo de desenvolvimento maior. Principalmente porque nessa relação com o pequeno grupo, né? Que os nossos pequenos grupos estavam interrompidos, retomamos em março. Agora que a gente conseguiu retomar, sentiu essa segurança para retomar. Então, acho que a partir daí a gente começa a tentar construir esse caminho de modo mais claro. E eu acho que a experiência que
que o Felipe compartilha é muito boa, acho que aprendo com ela. Você me compartilhou algo também hoje mais cedo, né? Do convite a seguir a Cristo, assim. Sim. Muito interessante, cara. Muito legal isso. Muito bíblico, né? Se quiser. Exatamente. A gente almoçamos juntos hoje e a gente conversava sobre algo que passou a fazer parte desse processo da integração e do discipulado, que talvez é uma coisa tão presente no ministério de Jesus e eu não me via usando muito isso, que é perceber pessoas que estão se aproximando do evangelho e chamá-las no particular. Eu quero te convidar a seguir e andar com Jesus. Diferente do apelo. Sim. No culto lá, no culto, né? Mais geral, né? Mais é aquela coisa... Óbvio, Jesus dizia, vem e segue-me, né? Mas a gente não diz isso, né? Vem, vamos seguir Jesus juntos. Jesus não era um convite, era uma ordem. Segue. Então é assim, eu quero te chamar a andar com Jesus. Quero que você conheça mais a Jesus e no que eu puder eu gostaria de ajudar. Se Deus me permitir te ajudar, eu quero te ajudar. Eu tenho tido a grata satisfação de ouvir de algumas pessoas, eu tava precisando disso. Eu quero andar, eu quero conhecer mais Jesus. E aí é a hora de encaixar no processo do trilho. João, desculpa, cara, eu vou abrir um parênteses, eu sei que o nosso tempo é escasso, assim, mas Deus traz ao meu coração essa experiência, assim, a gente está falando de discipulado, né, essa parte mais administrativa, não, mas na liderança, da importância desse trilho. Aí você comentando sobre esse convite mais pessoal, né, o Silvio também falou desse trabalho que vocês fazem lá, né, e eu queria incentivar os irmãos a pensarem nisso também, né, o discipulado, com quanto ele tem a sua importância no programa de uma igreja. A igreja precisa ter clareza disso, mas principalmente o cristão precisa ter clareza disso. Cara, assim, eu fui profundamente abençoado no discipulado pela minha mãe. Aleluia. Cara, assim, sinceramente, assim, eu acho que eu não seria metade do que eu sou hoje se ela não tivesse sido usada por Deus. É isso, a mulher está assistindo o programa. Não, se ela agora. estiver me assistindo, assim, eu tenho dificuldade de falar dela porque eu me emociono mesmo. Mas assim, cara, a minha mãe, ela, acho que obviamente é o Espírito Santo. Ela é muito simples, né? Mas assim, ela sempre falou de Jesus pra gente. Eu me lembro de uma cena que pra mim ela talvez é marcante, né? Eu chegava da escola todos os dias ao meio-dia, todos os dias. Assim, minha mãe, na grande maioria dos dias, ela fazia o seguinte: eu chegava da escola, e aí alguns dias específicos, né? Ela tava limpando a casa normalmente, eu chegava da escola, eu colocava a mochila, ela fritava o ovinho mole, né? Geminha mole ali, colocava em cima do arroz, colocava o prato na mesa, aí ela ia lá no rádio e colocava uma pregação. Cara, assim, eu sei hoje que era intencional, entende? Que ela tava colocando a pregação para eu ouvir enquanto eu comia, mas eu não imaginava. Mas ela não sabia, cara, e hoje eu digo isso publicamente, que aquelas pregações, elas bombardearam a minha vida, mudaram a minha existência. Glória assim. a Deus. Eu lembro do tom do pregador, das aplicações. Então isso é discipular, né? Caminhar junto, é ter o interesse na vida do outro para que ele cresça em conhecimento a Cristo, né? Então eu queria incentivar aqui as mães, os pais que estão ouvindo a gente, com quanto a gente trate do ponto de vista de uma igreja, da liderança de uma igreja sobre esse tema, eu acho que é muito importante isso estar impregnado na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família. Então, pais discipulem os filhos, né? Filhos, ajudem os seus pais a conhecerem mais a Cristo. E quanto mais esse movimento acontecer, penso que nas famílias, na vida da gente, mais essa consciência vai se multiplicando na igreja, né? E a igreja vai entendendo a importância de criar ambientes, processos, para que as pessoas conheçam mais a Cristo. Eu não vou me esquecer nunca do ovo frito, com a gema mole, e daquelas mensagens tocando meu coração. Aquilo marcou a minha vida e era como se fosse um convite, né, que minha mãe fazia. Exatamente. Caminha, conheça o Cristo que eu sirvo, que me acompanha, enfim. Mas eu acho que o discipulado é transformador, muda a vida da gente. Muito legal. Você que está acompanhando a gente, ó, o discipulado, ele não é só conteudista. Acho que a gente pode concluir isso aqui, né? Não se trata só de conteúdo, se trata de vida. Se trata de ovo com gema mole. É isso aí. Com o rádio ligado. Se trata de oferecer um bolo e Você falou isso no programa passado, eu acho, né? Uma comida e uma Bíblia e oferecer um estudo bíblico. É o andar junto. Por outro lado, precisa ter uma clareza de conteúdo. Precisa ter uma clareza. Isso traz clareza para a igreja e para a pessoa que entrou. Olha, você vai agora
conhecer melhor o Evangelho, O Evangelho. a salvação em Cristo Jesus. E aí, no nosso trilho de discipulado, para quem talvez, né, como aqueles discípulos de Emaús falaram para Jesus, né, só você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém nesses dias, né? Eles falam para Jesus, né? Mas da onde você veio que você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Então, assim, se você não sabe o que é o trilho de discipulado, o trilho de discipulado é da Editora Promessa. Começa de forma embrionária, sim, numa igreja como Santana. Sim. Outras igrejas começaram a utilizar algo parecido. E ele se formatou num trilho. O pastor Silvio, salvo engano meu, teve muita participação também nesse processo final de ajuste ali, ajudar a construir essa dinâmica que ele chega. Salvação, aí a gente continua no trilho para explicar um pouco mais sobre a vida na igreja, né? E aí, se eu estiver errado aqui, vocês vão me ajudando. No nosso trilho, aí a gente trabalha uma terceira etapa que vai tratar sobre doutrinas importantes de viver, né, a vivência evangélica. Eu acho que a divisão ficou conhecendo a Cristo, né? Aí conhece a igreja, depois fala sobre vida cristã, conhecendo a vida em Cristo, e por último fala sobre conhecendo a doutrina. Pronto, então vamos lá. O nosso trilho tem quatro etapas. Conhecer a Cristo, conhecer a igreja, a vida cristã e a doutrina. E as doutrinas. É isso aí. E é um trilho que tem esse aspecto de trazer para a pessoa essa visão de que a vida cristã, daí por diante, vai ser um processo constante de amadurecimento. Eu acho legal, Junão, a gente falando aqui, né, cara, é um negócio interessante, né? A gente fala do trilho e aí algumas pessoas dizem assim, por conta do contexto, lá vem mais uma novidade e tal, não sei o quê. Mas o interessante é que o conteúdo ipsiliteris do trilho do discipulado é o doutrinal. É o nosso conteúdo. A gente só é a forma de apresentar que é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né, professor? E o legal é que, por serem 4 estações, né, então você acaba dando essa ideia de progressividade. Né? A gente estava trabalhando com ele com um grupo lá em Londrina, e aí a gente concluiu a primeira. Vamos fazer um churrasquinho? É isso aí. Vamos festejar, né? Esse final de etapa, né? Essa sempre dá marcando de progressividade e avanço. Olha que ideia boa que você deu para muito bom, muito bom. Gente, a gente está com o nosso tempo apertado, a gente vai precisar caminhar aqui para o encerramento. A gente tem aqui coisa de 5, 10 minutinhos. A gente acabou de sair, ou pelo menos acha que estamos terminando a pandemia, né? A gente quase não conversou disso aqui nos bastidores, mas eu queria que vocês me ajudassem um pouco aqui. E eu acho que os pastores que estão ouvindo a gente, outros líderes, a mim me pareceu, claro, uma deficiência justamente nesse aspecto. O cristão, ele estava, e aí não só o promessista, diversos cristãos evangélicos estavam focados e centrados na vida do culto. E isso é ruim? Não, é muito bom que a gente congrega. Hebreus 10, 24 e 25 continua lá, né? Que a gente deve incentivar uns aos outros a congregar, a viver em comunidade. Mas parece que ficou meio que evidente para a gente a importância de discipular pessoas para viver o evangelho, para ter vida cristã, mesmo diante de situações como a que a gente viveu 1 ano ou mais sem estar em comunidade. Isso não é bom. Agora a gente que está voltando, a gente está feliz, está querendo que os irmãos voltem cada vez mais, não fiquem somente aqui, né, nesse ambiente virtual, mas que também congreguem nas suas igrejas locais. Mas eu acho que isso fala para a gente um pouco da importância que é ter uma atenção para, nessa retomada, investir seriamente, não somente em estrutura, não somente em aspectos estéticos, ou um termo que você usou no programa anterior, ou dessa ideia do entretenimento, para manter as pessoas, de novo, conectar as pessoas na igreja pelo entretenimento, mas conectar as pessoas pelo discipulado, não é não? Sim. Talvez uma das evidências disso é essa dificuldade de que as pessoas que retomem os encontros presenciais, né? As pessoas, elas estavam talvez mais focadas mesmo nessa questão do culto só,
e de repente ele começa a ser transmitido, ele vê no conforto do lar, e ele vai perdendo de perspectiva a importância do relacionamento, né? Da interação mais pessoal, porque vai dando a impressão que se ele assiste em casa, ele faz as orações, o culto, então cumpriu toda a tarefa religiosa dele, né? E não é só uma coisa da religião, é uma coisa da vida, de experimentar Deus na vida do outro, Sim. né? O Francis Chan fala uma frase, eu lembrei aqui, a gente pode receber o convite de Jesus individualmente, mas a gente não consegue seguir Jesus na individualidade. Ele acontece na coletividade, né? Porque são discípulos andando juntos e esse processo é o que vai gerando amadurecimento, seja do conteúdo bíblico que a gente vai ensinando uns aos outros, mas seja de compartilhar a vida em Jesus uns com os outros. Cara, o pastor Zé Machado, não sei se vocês já viram ele falar isso, né? Ele compara a pandemia com um carro que passa por uma aquaplanagem. Acho que quem tem carro aqui, quem conhece um pouquinho de carro, vai ter similaridade com essa expressão, né? Aquaplanagem é quando o carro passa numa poça de água em que ele perde a aderência, né? Então o carro não consegue mais se movimentar. Não tem nenhum controle. Ele não tem nenhum controle. E ele estava dizendo assim que a pandemia era uma espécie de aquaplanagem. Ele diz o seguinte, que o que faz com que um carro tenha uma estabilidade melhor quando ele enfrenta uma aquaplanagem? O que faz que ele tenha uma estabilidade melhor é o friso do seu pneu. Se o seu pneu tem um friso novo, rapidamente ele passa pela aquaplanagem, ele tem aderência no chão novamente, consegue ter o controle da situação. Agora, se o pneu for careca, meu irmão, se o pneu for careca, Só lamento. Porque vai ficar ali aquaplanando e pode bater o carro e perder a vida. Ele compara a igreja e a pandemia a essa expressão. Ele diz assim que a pandemia é uma espécie de aquaplanagem. Então a igreja está vindo na pista, caminhando em direção à volta de Cristo, aí encontrou uma poça na caminhada, né, na estrada. E aí essa poça começa a fazer a igreja perder a estabilidade em alguns aspectos. A igreja que tem o friso do pneu bom, com qualidade, rapidamente ela tem aderência e retoma o controle e rumo à sua direção. Mas a igreja que não tem o friso do pneu bom, que o pneu é careca e perde a estabilidade. Ele compara o friso do pneu ao discipulado. Então assim, o friso do pneu é o discipulado. Se a sua igreja investe em discipulado, se a sua igreja entende o discipulado como uma missão importante, pode vir a pandemia que for, pode ser a situação que for. Ela vai sentir porque ela está ali na caminhada. Só que rapidamente ela vai pegar a aderência novamente. E o discipulado tem um papel muito grande nisso, né? O discipulado faz com que a gente amadureça, faz com que a gente deixe de ser egocêntrico, né? Pense só na nossa experiência de fé e religiosa e comece a pensar no outro, né? A olhar o outro como alvo do amor de Cristo, né? Não é eu-centrada, mas é outro-centrada a minha espiritualidade. Né? Então eu penso que o discipulado, dentro desse contexto, o pastor Júnior, o pastor Silvio, irmãos e irmãs, ele é fundamental. Talvez seja a única ordem clara que a gente consegue encontrar ali no ID de Jesus. Ó, eu quero que vocês façam discípulos. Sim. E aí o Júnior já disse muito bem como vocês fazem discípulos. Indo, pregando, batizando e ensinando. Desenvolvam isso da forma que essas pessoas se pareçam mais comigo e que elas sejam caminhantes, né, em direção à terra prometida, sejam caminhantes em direção à Canaã celestial, mas nessa perspectiva de que elas estão seguindo aquele que é Senhor e dono da vida delas. Né? Pastores e líderes que estão ouvindo a gente, Silvio, Felipe, eu faço uma pergunta aqui, vocês dois representam esses pastores agora. O que você prefere? Uma igreja que talvez não tenha essa atração, essa capacidade de fazer missão, essa atenção com a recepção, e aí por meio da pregação essas pessoas vão se conectando, e aí a gente entra nos processos de discipulado que parece que a gente ampliou, né? A gente deu largura para esse processo de discipulado hoje, né? Ele não se limita ao batismo, ele é largo. Sendo largo, o que você prefere? Uma igreja com aquelas pessoas maduras, que estão ali há bastante tempo e que elas precisam, obviamente, ser respeitadas e são bastante importantes, ou que junto com essas pessoas comece a andar novos discípulos. Teremos problemas,
porque você tem pessoas aqui que ainda estão num processo de maturidade. Mas será que esse não é o ideal de Jesus? Discípulos maduros andando com discípulos que ainda precisam do leite espiritual, para que uns vão ajudando os outros, acolhendo-se uns aos outros, né, para voltar lá, recebendo no coração, né, para viver junto. Isso é um sonho, O que você prefere, pastor Silvio? É um sonho esse segundo aspecto aí, né? De uma comunidade que não é só o pastor que faz discipulado, né? Mas ele é natural no meio da comunidade toda, né? Os crentes do modo geral. Acho que a gente, historicamente, a gente está entendendo que o discipulado não é só conteudista, e historicamente a gente até cumpriu bem essa tarefa, né? De dar convicção a esse novo discípulo a respeito das verdades fundamentais da palavra. Mas a gente precisa ampliar o escopo, né? Então, formar discípulos que conhecem, que são fundamentados na Escritura, mas que também reproduzem o Evangelho com ações de amor, com afetos sinceros, que vivem uma vida cristã exemplar, cheia de amor, de graça, né? Que não está preocupado em se ele tem a função, se ele não tem. Ele está preocupado em servir a Cristo, o reino de Deus, né? Cristãos leves, né? Cheios do amor do Senhor. Acho que a gente pode ampliar isso e dar essa solidez. E gente que está discipulando, multiplicando isso na vida de outras pessoas, né? É um desafio, é um sonho. É um sonho. É um sonho maravilhoso. Não é distante, não é impossível, né? Mas acho que é o sonho de todo pastor, ver uma igreja mobilizada, fazendo discípulos, caminhando com outras pessoas, né? Não está centrado só no pastor, numa tarefa só do culto, é semanal, é no dia a dia, na rotina dos crentes. Mas tem que ter paciência para lidar um olhar diferente, porque você está convivendo como uma grande família, né? Tem a criança que sujou a mesa, e que você tem que ensinar. É uma grande família cristã se desenvolvendo e todo mundo sendo edificado ali como morada de Deus. A gente não pensa só, isso aqui está certo ou isso aqui não está certo, em corrigir pessoas. Mas como eu posso ajudar ela a melhorar? A correção é em amor. Em amor, eu penso assim, não só em apontar o erro, eu penso em ajudá-la a um caminho melhor, conduzi-la a um caminho melhor, né? Muito legal. Eu também sou a favor dessa segunda opção, né? Uma excelente opção. Que bom. Mas eu acho que é legal essa sua fala também, cara, assim, porque a gente fica imaginando a igreja ideal, né, cara? A gente idealiza uma igreja como se essa igreja ela não tivesse problemas, né? E talvez a igreja ideal, ela é uma igreja cheia de problema. Cheia de problema. Tá aí, Corinto, né? Corinto Paulo chama os caras de santos, né? Então, assim, de carnais. Então, assim, cara, eu acho que esse é o grande desafio da igreja. A gente não busca conviver com pessoas extremamente perfeitas, mas é um aperfeiçoamento contínuo, né? Isso. Que um vai ajudando senão a gente se frustra, né? Senão a gente se frustra, assim. Eu penso que é importante a gente ter um novo convertido, que ele vai, às vezes, destoar de alguma coisa, para despertar a mim, a tratar ele com amor, ajudar ele, a ensinar ele, sabe? Esse movimento na igreja é o que a gente fala, né? É orgânico, é natural, faz parte do que Cristo espera para a igreja, e a gente precisa olhar para ele com um olhar de carinho. Deus, essa é a igreja que a gente quer ser. Não perfeita, mas uma igreja que entende que mesmo nas nossas imperfeições, a gente está caminhando em direção a Cristo e à vontade dele. Então eu penso que é isso, irmãos, que Deus nos ajude. A minha oração tem sido essa. Que Deus nos ajude enquanto pastores, líderes, a servir a igreja nesse sentido, e que a igreja entenda a importância desses aspectos que a gente falou aqui desde o primeiro programa, para a sua vitalidade, né, Júnior? É isso. Porque o mais importante de tudo é uma igreja ser saudável, uma igreja que professa Cristo, mesmo com as suas limitações, com as suas dificuldades, ela está centrada na pessoa de Cristo e ela cumpre a missão que Cristo deu a ela. Amém. Muito bem, queria agradecer vocês. A gente está chegando ao final não só desse programa, mas da série Legal. Por que Revitalizar no programa Reviva. Agradecer você que está com a gente esse tempo todo aí, que acompanhou esses 8 episódios da série Por que Revitalizar. Agradeço o pastor Fabiano, o Alex, o Beto Soares, a vocês dois que ajudaram a gente aqui, os nossos amigos, irmãos, líderes e pastores, a pensar aspectos importantes da revitalização da igreja e por que é importante ter essa linguagem, essas preocupações. E hoje a gente termina, talvez, com o foco principal de tudo isso. Na verdade, esses 2 últimos programas, né?
Nós somos chamados para fazer missão. E no processo da missão, nós temos um mandamento, que é fazer discípulos. E que Deus ajude as nossas igrejas a se despertarem para isso. Assista, compartilhe. Nós terminamos essa série. Quem sabe a gente volta com outras séries com o assunto da revitalização, mas fique atento, em breve a gente começa uma nova série com uma outra temática, com foco também nos aspectos aqui da Comissão de Revitalização e Plantação de Igrejas, quem sabe na área da plantação, na área da missão urbana, e quem sabe vocês vão ser convidados novamente para estar aqui com a gente. Obrigado, pastor Silvio. Valeu. Obrigado, pastor Felipe. Se quiserem dar um tchau aí para os nossos amigos que estão com a gente, o momento é agora. Te agradeço o convite, foi bom estar aqui com vocês, papo muito agradável. Eu espero que tenha sido útil para você que está em casa, para a sua família, para a sua vida ministerial na igreja. Ajude seu pastor, ajude seu líder de ministério, cumpra bem a missão, para Jesus ser honrado, né, glorificado por meio das nossas igrejas. Amém. Para mim é uma alegria, né, Julião, estar aqui com vocês. Vocês são pastores que estão militando, né, na igreja, e para mim é uma honra poder compartilhar esse tempo com vocês. Agradecer também aos nossos irmãos, né? A gente falou aqui durante 4 programas, né? Talvez uma palavrinha ou outra que acaba excedendo. A gente compreende que faz parte desse processo que a gente vive, né? Na pele, o que é a igreja. Mas a nossa oração também é que esse conteúdo tenha edificado a sua vida, abençoado o seu ministério e que seja útil para que você consiga, enquanto igreja, também cumprir a missão de Deus. Obrigado. E tamo junto aí. Quem sabe nos outros a gente pode ajudar de alguma forma. Com certeza. Não se esqueça do Amigos da Missão. Esqueci no programa anterior, mas com certeza apareceu aqui no programa anterior e nesse. Seja um amigo da missão, contribua com a gente para que o conteúdo da TV Viva Promessa e as coisas que a gente tem sonhado fazer possa contribuir também com a sua missão aí na igreja local e tantas outras coisas que esse projeto visa fazer. Acesse, conheça e contribua com a gente. Deus abençoe a sua vida. Espere aí notícias do Reviva, o que vem pela frente na próxima temporada. A gente agradece você que acompanhou toda essa temporada. Que Deus te abençoe e que nós continuemos a sonhar, e não somente a sonhar, a viver igrejas vivas que cumprem o seu chamado juntamente com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima série do Reviva. Amém. Tchau, pessoal. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.